Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu queria estar saudando a todos com a paz do Senhor. Ah, eu tenho estudado um livro, Guerreiras de Oração, né? Que é da Stormer Martin. E tem sido um caminho para uma vida de vitória para mim, com certeza, né? O livro é realmente fantástico e eu gostaria de estar aqui fazendo um resumo para todos vocês. Ela fala bastante de experiências pessoais dela no livro em si, mas ela tem um outro guia de estudo, né? Eu não tô aqui fazendo propaganda, irmãs, eu tô aqui só pra gente crescer espiritualmente e eu sempre fiz muitos estudos bíblicos e esse foi o que está sendo o mais difícil para eu continuar, né? No guia de estudo ela faz a gente ler muito a Bíblia, ela faz perguntas e a gente tem que responder indo até a Bíblia. Então, quando a gente está meio devagar na fé, vamos dizer assim, como eu estava, você fica assim, nossa, mas tudo isso para eu fazer, para eu ir lá em Apocalipse, lá em Gênesis, e sobe, desce, vai e volta para nos ensinar, e às vezes a gente acha isso trabalho demais, né? Então eu queria fazer um resuminho aqui e tá falando para vocês. Eu sei que também tem alguns homens que vão estar assistindo esse vídeo, então eu queria colocar que quando eu falo guerreiras de oração, não é só no feminino, tá? São pessoas guerreiras de oração. Considere-se assim, para que não seja considerado aí um livro só para mulheres. São pessoas que querem ser guerreiras de oração, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o resumo do primeiro capítulo, né? Entenda que há uma guerra e você já está nela, né? Ela conta uma experiência que no sul da Califórnia há muitos terremotos e ela estava em um deles, e ali você tem que buscar sempre estar debaixo de móveis, ter uma estrutura boa da tua casa, porque senão tudo vai ao chão, né? O terremoto realmente vem para abalar as estruturas de tudo onde você está. E ali no sul da Califórnia é um lugar muito comum onde se tem estes terremotos. Então, ela relata que a vida espiritual é bem parecida com o que acontece nos terremotos, né? Se não construímos um alicerce sólido com os padrões de construções firmes e reforçados, seremos incapazes de permanecer seguras e ilesas durante tremores e agitações que estão dentro de nós, né? Às vezes queremos matar às vezes temos vontade de sair correndo dos nossos próprios problemas, mas precisamos ter uma estrutura em Deus, precisamos ter ali o nosso alicerce presente na rocha, estando na rocha com Cristo, construir aos poucos, fazer ali toda a cavatura para jogar o cimento lá dentro, colocar os ferros e então subir uma estrutura. E assim precisamos ser com Deus, né? Precisamos buscar diariamente, buscar ler a palavra de Deus, que é da onde vem todo o nosso conhecimento, orar sem cessar, pedir para o Espírito Santo a direção, né? Aí ela fala como construir esse alicerce e que cada um de nós fomos criados para estar sob o controle de Deus, entregar nossa vida ao Senhor. Nossa vida precisa estar edificada sobre a rocha, porque não há ninguém que possa colocar outro alicerce além de Deus. Só Deus pode construir e nos ajudar a construir esse alicerce nele, né? Em Lucas 6, 47 e 48, ela menciona que todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu um ímpeto, a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Assim temos que ser nós, né? Na palavra do Senhor.
Precisamos ver que hoje está sendo travada uma guerra. E se você crê em Jesus e aceitou como seu Salvador, então você já faz parte do corpo de Cristo. E você já está inserida nessa batalha espiritual, né? Entre Deus e inimigo, há muitos cristãos que estão sendo atingidos pelo inimigo, mas acreditam que coisas ruins acontecem todo dia, porque a vida é assim, né? Nós sabemos que a vida é assim, mas temos que orar. Temos que interceder umas pessoas pelas outras. Temos que estar em constante vigilância, porque não é só uma batalha, é uma guerra. E temos que vencer cada dia uma batalha, porque a guerra ainda não está vencida, né? Não desempenham o papel na guerra espiritual. Pessoas ficam feridas, sofrendo, incapacitados, porque estão despreparados e não sabem como lutar. E nós temos que ajudar essas pessoas, temos que orar por elas, né? Muitos não têm capacidade de se levantar sozinha e estamos aqui para poder estar orando, intercedendo por cada uma dessas vidas. É a nossa obrigação como guerreiras de oração. O inimigo de Deus é nosso inimigo. Temos que ter ciência de que o inimigo está lá fora e que devemos ter conhecimento que ele existe e a sua maneira de agir determina qual será o plano de Deus para sua vida. Será realizado o plano de Deus ou do inimigo? Como que você reage às situações, aos ataques do inimigo, né? Tudo isso vai determinar quem é predominante na tua vida, quem é predominante na sua cabeça, na sua mente, no seu espírito. Cada batalha é travada em oração. E a oração é uma batalha. E é a oração que o Pai quer de você, né? Eu coloquei aqui para ler, página 21. Para ler, eu fiz um resumo, mas tem alguns pontos bem importantes que gostaria de estar lendo diretamente do livro, né? Então eu sei que talvez alguns de vocês não tenham o livro, mas só um resumo para a gente estar aprendendo um pouquinho mais. Nem todo mundo tem condições, né, de estar comprando, mas vamos aqui tentar fazer o mais possível. Vamos lá. No momento em que diz, pode contar comigo, Senhor. Quero me unir aos outros guerreiros e guerreiras de oração para ver tua vontade feita na terra. Você já está ativo no serviço militar. Quando Deus põe em seu coração uma pessoa, um grupo de pessoas, ou uma comunidade, uma cidade, ou uma nação estrangeira, Ele estabelece uma conexão mediante o Espírito entre você e essa segunda parte. E você pode interceder em favor dela. Temos que ser guerreiras de oração, né? O coração da guerreira de oração sente-se incomodada ao ver que alguém está sofrendo, quer fazer algo para aliviar o sofrimento alheio, mas às vezes não nos sentimos capazes de fazer o suficiente. Mas olha, se você reconhece o mal proliferando no mundo, anseia encontrar uma forma de conter a destruição na vida das pessoas, sofre alguma injustiça em sua vida ou pode identificá-la na vida de outras pessoas, vê a injustiça marchando diante num avanço que parece irrefreável. Se você se incomoda com isso e gostaria de mudar essa situação, você já é uma guerreira de oração, né? Às vezes assistimos TV ou passamos numa discussão com o porteiro ou com qualquer outra pessoa e vemos que o mundo jaz no maligno, né? Há muitas coisas que a gente discute, que estão errado. Nesse momento, diretores do tráfico sendo tirados da cadeia, colocando as nossas vidas aqui fora em risco. E achamos isso uma injustiça. E o que a gente pode fazer? A gente pode orar. A nossa função é orar. Então, a gente tem que estar em vigilante oração, né? Quando você se alista
como uma guerreira de oração, Ele põe no seu coração pessoas, situações específicas pelas quais Ele quer que você ore. Né? Devemos lembrar que independentemente de uma situação nos aparecer um caso perdido, a gente pode achar que a política é assim mesmo, os ladrões são assim mesmo, a vida que a gente vive é assim mesmo, a gente só tem que trabalhar e pagar imposto. Não, irmãos. Nós temos que orar que, independentemente da situação aos nossos olhos parecer impossível de se chegar ou de ter uma solução ou de ter uma solução boa, Deus nos dá poder por meio da oração para fazer algo a respeito. O que é fazer algo a respeito? É orar, é interceder. Essa é a nossa arma, né? Não temos outra arma, irmão. Muitas coisas a gente não tem capacidade para fazer, nós não podemos fazer. Há lugares que a gente não pode estar, mas o Senhor Deus pode estar. Em muitas nações, muitas prisões, muitos pastores presos e em lugares onde a gente não tem ideia. A gente pode chegar até lá? Não, mas a gente pode orar. A gente pode interceder. Nós sempre oramos sozinhos, né? Quando a palavra de Deus diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, a gente acha que a gente está sozinho. Mas nós não estamos sozinhos, né? Oramos sozinhos, mas nós não lutamos sozinhos. E aí eu vou ler mais um trecho do livro. Vamos lá. O único motivo do mundo desfrutar de alguma paz e bênção se deve às orações de homens e mulheres muito piedosos. A maioria das pessoas não faz ideia disso. Vivem tranquilos, sem consciência de estarem colhendo os bons frutos, as bênçãos, a segurança, a felicidade e o sucesso resultante das súplicas de pessoas que levam a adoração a sério e a oração a sério. Acreditam ter um bom karma, uma boa sorte ou bons genes, mas a vida boa delas não se dá por nenhuma dessas razões. É resultado dos guerreiros e guerreiras de oração que fazem a obra para o qual Deus os chamou. Orar e interceder segundo a direção do Espírito Santo. E não são apenas alguns que são chamados. Todos somos chamados a orar. O problema é que poucos de nós estão ouvindo. Então precisamos nos atentar ao que Deus tem a nos dizer, né? Ela menciona que depois de ter passado por aqueles terremotos, ela conversava com algumas pessoas, né? E ela descobriu que há muitos guerreiros de oração que oram especificamente a respeito dessas falhas geológicas. Então, direcionados pelo Espírito Santo, oram para que o terremoto que está previsto por alguns geólogos há décadas, que vai ser gigantesco, que vai abrir ali aquela parte da Califórnia, né, onde eles falam que é a parte de San Andreas, e há pessoas que vão até o lugar, a região onde se encontram essas falhas, essas placas tectônicas que está programado pelos geólogos para se abrirem, e essas pessoas oram ali, elas intercedem para que Deus puxe ou nunca faça com que aconteça, porque muitas vidas ali vão desfalecer. Então Deus coloca propósitos nas nossas vidas que somos incapazes de entender o porquê, mas temos que fazê-lo, temos que levantar e fazer, temos que orar por coisas às vezes que achamos que é inútil. Não é inútil. O Espírito Santo, Deus, não vai colocar no seu coração jamais algo que não é para nada. Ele vai te honrar na sua oração. Então entenda que mesmo que você estiver orando sozinho, não estará sozinho. Há inúmeros guerreiros no mundo orando com você, tá? Podemos pensar que é mais tarde do que nós pensamos para orar. Precisamos fazer mais do que orar, apenas por nossas necessidades, por nossos familiares, por nossos vizinhos. Temos que entender que precisamos batalhar em oração e agir como intercessores para essas pessoas, pois o resto do mundo é sim nosso problema. Não é somente a nossa vida, a nossa família, aqueles que nos pedem oração, mas sim o resto do mundo todo é nosso problema quando estamos falando de interceder por outras pessoas que não podem fazê-lo.
Eu não quero estar numa guerra porque detesto violência. Irmã, o fato de detestar a violência é exatamente a razão de se envolver na batalha espiritual, né? Se você não tomar uma decisão ofensiva, o inimigo trará até você ou a vizinhança a batalha. É melhor orar com antecedência para prevenir que qualquer problema venha. Orar por pessoas que não conseguem ajudar a si mesmas e precisam de ajuda para defendê-las do inimigo. E aí vem a minha parte mais gostosa do primeiro capítulo, né? Parece trabalho demais. Às vezes a gente acha que é trabalho demais, né? A gente está intercedendo por outras pessoas, está lutando, está lendo e passando tanto tempo buscando na palavra de Deus, né? E às vezes, nossa, mas eu tenho que deixar de fazer o que eu estou fazendo para ir orar. Sim, você tem. Você tem, porque se você não começar, você nunca vai ter o prazer de buscar a Deus. Muitas pessoas falam assim, você tem que ter o prazer. Sim, você tem. Mas no início você não vai ter esse prazer de imediato. Muitas pessoas têm, mas muitas de nós não temos, né? E temos que entender que Deus trabalha de maneiras diferentes para as nossas vidas. Então, se você acha que ser uma guerreira de oração é trabalho demais, eu vou te dizer o que é trabalho demais. Enterrar um filho, ser chamado à cena de um acidente terrível, receber o diagnóstico de uma doença, o final de uma grande amizade que você tinha, a ruptura de laços familiares, brigas, contendas, relacionamentos ruins no trabalho, em casa, na família, sofrer de solidão, tristeza, frustração, falta de esperança ou infelicidade, acumular dívidas, perder a sua casa, pobreza, desânimo, pecado, medo, terror, ansiedade profunda, o fim de um casamento, a depressão, a humilhação. Tudo isso é trabalho demais para lidar. Não orar, irmãos. Você pode estar pensando, o que quer dizer? Tudo isso acontece quando eu não oro? Eu lhe pergunto, alguma garantia que o inimigo de sua alma não tem a ver com nenhuma dessas coisas? De que nenhum desses problemas está relacionado ao plano do maligno dele para destruir a sua vida? De que ele não planeja nada disso para a sua vida ou para a vida das pessoas que você ama? É possível garantir que a oração não tem nenhum efeito sobre nenhuma dessas coisas que acabei de mencionar aqui? Sim, todos nós fazemos coisas tolas de vez em quando e acabamos nos metendo em confusão. Mas quantas vezes você gostaria de ter orado por um conhecido antes dele ser diagnosticado com uma terrível doença? Ou antes de um suicídio? Ou antes de uma overdose? Ou antes de um filho talvez ter sofrido um acidente? Ou antes de um assalto? Muitas vezes, né? Todos nós passamos por uma situação mínima que deveríamos ter feito algo antes, que deveríamos ter orado, que deveríamos ter ido visitar fulano e não fomos. Eu não estou dizendo aqui que somos responsáveis quando coisas ruins acontecem, porque nós deixamos de orar. Eu estou dizendo que coisas ruins podem ser evitadas quando nós oramos. E somos responsáveis diante de Deus por quanto oramos, com que frequência oramos e quão fervorosamente buscamos a direção do Espírito sobre o que orar. Todo mundo está em situação de desespero. O sofrimento aumenta a cada dia. Podemos vê-lo, conhecemos o sofrimento e dá para senti-lo. Isso sim, irmãos, é trabalho demais. Fico perplexa quando ouço alguém dizer, bem, se vai acontecer de qualquer jeito, por que orar? Por favor, irmãos, ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Sim, algumas coisas vão acontecer. É plano de Deus. Por exemplo, o retorno do Senhor Jesus, o fim da influência do inimigo sobre a terra, o surgimento do anticristo e o cumprimento de cada profecia bíblica, que ainda não se cumpriu. Mas Jesus não disse aos cristãos, cruzem os braços e não façam nada até eu voltar. Ele disse, essas coisas vão acontecer de qualquer jeito. Então, comam, bebam e sejam felizes enquanto podem. Não, irmãos. Ele diz que devemos ocupar o território em que ele nos inseriu,
segundo a vontade dele, até ele voltar. Devemos adorá-lo, ler sua palavra e orar sem cessar, enquanto estivermos nesse mundo. Quando deixamos de fazer essas coisas, paramos de agir de acordo com a vontade de Deus. Não há outra forma de enxergar isso. Boa parte das tragédias ocorre porque muitas pessoas não estão orando. Nós, como povo de Deus, precisamos acordar. É por meio da oração de Deus que Deus opera aqui na terra. É a ideia dele, não minha. Não estou inventando tudo isso, é o que a Bíblia diz repetidas vezes. Uma porção de coisas boas não acontecerá, a menos que as pessoas orem por elas. E coisas terríveis vão acontecer se não orarmos. Deus está pedindo que sigamos a sua direção, né? E aí eu vou terminar só esse resumo com um versículo da Bíblia, que é Gálatas 6:2, né? Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Esse versículo resume tudo, né? Ser uma guerreira de oração é exatamente isso. Levar o fardo uma das outras. E aí eu vou terminar aqui só com a oração que tem em cada capítulo. Ela termina com uma oração, né? No livro. Então eu vou estar orando pelas nossas vidas, lendo essa oração, tá bom? Senhor Deus, eu oro para que me ajudes a edificar minha casa sobre a base sólida. Sei que não há alicerces mais firmes que aqueles estabelecidos sobre a rocha, que é o Senhor Jesus e a palavra. Não importa o que estremeça ao meu redor, tu me dás uma fundação que jamais poderá ser abalada ou destruída. Ajuda-me a sempre lembrar que sou um instrumento na guerra entre ti e o inimigo, e que a vitória em minha vida depende da minha disposição de ouvir teu chamado para orar. Sei que queres que eu me envolva nessa guerra espiritual, e a oração é a batalha, Senhor. Ensina-me a ouvir o teu chamado e a orar em poder conforme tua vontade. Obrigada, Senhor, por tantos homens e mulheres a quem chamaste para serem guerreiros e guerreiras de oração na batalha. Nessa batalha espiritual entre o bem e o mal, e que já responderam a esse chamado. Peço por muitos que ainda estão em cima do muro, sem perceber que podem ser acertados pelo fogo do inimigo. Ajuda-nos, ó Deus, todos a despertar para a tua verdade. Capacita-nos a levar o fardo um dos outros em oração e a cumprir a tua lei. Ensina-nos a sempre ouvir o teu chamado. Capacita-me a ouvir a voz do teu Espírito Santo, conduzindo-me à oração. Mostra-me onde minha oração é mais necessária para mim, para minha família e para as pessoas e situações que puseste em meu coração. Mostra-me como devorar. Ajuda-me a não pensar na oração como uma mera súplica para que conserte as coisas, mas sim, Deus querido, como uma forma de alcançar domínio sobre as trevas, conforme disseste que devemos fazer. Ensina-me a usar a autoridade que me deste em oração para que o teu reino avance na terra. Capacita-me a juntar os demais cristãos que estão para impedir a disseminação do mal. Ajuda-me a promover o teu reino de forma poderosa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.